beijo vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro só pras invejosas de... Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós vamos para mais um episódio da série dos 7 Pecados Capitais. Nós vamos falar de inveja. Mas antes da gente começar, já clica para se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão. E já aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa super invejosa. Então, já que hoje nós vamos falar sobre a inveja e já vamos começar aqui esclarecendo uma diferença entre dois conceitos muito importantes, que são a admiração e a inveja. O que é um e o que é o outro, né? Então, a admiração é quando a gente se inspira em alguém, né? A gente admira aquela pessoa, a gente gostaria de ter características parecidas com as dela, né? Então, a gente busca se tornar mais parecida com essa pessoa, né? É um sentimento positivo que nos faz buscar algo mais saudável, mais legal, mais construtivo para a nossa vida também, né? Enquanto que a inveja, ela é um sentimento negativo, porque na inveja a gente quer tirar do outro, né? Eu quero que aquela pessoa não tenha aquilo que ela tem, não tenha mais, né? Para que eu possa pegar para mim. Então, eu desejo uma coisa ruim para ela e eu desejo pegar essa coisa para mim, né? Porque eu acredito que para mim vai ser bom. Então, alguns exemplos bem comuns que a gente vê, né? Por exemplo, em relação ao corpo de uma outra pessoa. Eu tô lá na academia e eu vejo uma mulher que tem um corpo muito bonito, que eu admiro, né? Que eu gostaria que o meu corpo fosse mais parecido com o dela. Então, no caso da admiração, eu vou buscar fazer, observar, né? O que que ela está fazendo. Posso conversar com ela, posso pegar dicas com ela, eu posso buscar ter aquilo que ela tem também, além do que ela já tem o dela, eu também quero aquilo para mim. Enquanto que a inveja, quando eu vejo uma mulher que eu admiro aquele corpo, só que eu não consigo admitir isso para mim, então eu tenho a necessidade de criticá-la. Eu tenho que dizer que não, o corpo dela é muito musculoso, eu não acho isso bonito, né? Eu prefiro o meu, né? O que fica subentendido. Eu não queria ter o corpo que nem o dela. Ou ao contrário também pode ser, né? Se aplicar. Ah, ela é muito magra, né? Mas daqui a pouco tem inveja. Gostaria de ser, mas não faz o que é necessário para conseguir atingir o objetivo que aquela pessoa conseguiu em relação ao corpo dela, né? Exatamente. Não consegue fazer o que precisa ser feito para atingir aquele objetivo, e aí acaba criticando a pessoa, justamente porque ela não consegue chegar nesse mesmo objetivo. Outro exemplo também, né? A gente está numa festa. Aí eu vejo uma mulher muito bonita, com um vestido muito bonito, uma maquiagem muito bonita, e eu olho para ela e penso, nossa, que bonita, né? Sem nenhuma maldade nisso. Então eu posso pensar, deixa eu observar, né, que maquiagem é essa que ela fez que eu achei tão bonita, e aí na próxima vez que eu for sair, eu vou tentar fazer parecido, né, para eu me sentir tão bonita quanto eu achei ela. Ou eu vou comprar um vestido parecido com o dela, para ver se em mim também vai ficar tão bonito e eu poder, né, ser mais parecida com ela. Então, nesse caso, eu estou admirando essa mulher, que é diferente de quando eu invejo essa mulher, que daí eu olho ela e eu digo, que vulgar, que vestido curto ou justo, ou que piriguete, né? Por quê? Nesse caso, eu não estou admitindo que existe uma admiração. Eu não tenho a coragem que ela tem de usar aquela roupa, por exemplo, ou de usar uma maquiagem chamativa, então eu tenho a necessidade de criticá-la, né? Que é mais fácil do que eu admitir para mim mesma que eu gostaria de ser mais parecida com ela. Sim, e isso acontece muito, mas também tem uma outra situação que eu acho importante, que às vezes a pessoa realmente
ela não gosta do perfil daquela pessoa, da forma que aquela pessoa está se comportando e se sente incomodada. Porque tudo também, como tu falou, a questão da roupa ou da piriguete, que a gente chama nesses termos, né, mais chulos, digamos assim, né, mais pejorativos, às vezes, de fato, a pessoa ela tá com uma vestimenta, né, que não é apropriada para determinados ambientes, né? Mas aí, se a gente pensar o que é certo, o que é errado, o que é apropriado ou não, vai depender muito também de um julgamento próprio da pessoa, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que, mesmo que a outra pessoa se sinta incomodada, né, e até verbalizar, nossa, que vulgar, não necessariamente ela tá com inveja, né? Pode ser que ela realmente não goste daquele perfil, né? Perfeito. Esse caso ele também pode existir, né? Uhum. Nesse caso, não é inveja, é uma constatação da falta de bom senso da outra pessoa, né? E essa questão da postura que tu tá comentando, né, é um outro exemplo que a gente também vê. Então, por exemplo, eu tô numa reunião, né, corporativa. Tem uma mulher que hierarquicamente está acima de mim e ela tá conduzindo aquela reunião. E eu tô achando ela muito maravilhosa, eu tô achando a postura dela muito boa, eu tô achando que ela se comunica de uma forma clara, eu gostei da forma que ela se vestiu, né? Então eu admiro ela querendo um dia chegar na posição que ela tá hoje, né? Mas aí qual que é o caminho saudável? É eu me esforçar para ser mais parecida com ela. Então, eu me portar como ela se porta, eu me inspirar nas roupas que ela usa para me vestir assim também, né? Para que um dia eu chegue lá onde ela está hoje. E isso é completamente diferente de eu estar invejando essa mulher, porque quando eu estou invejando ela, eu quero que ela seja demitida para eu tomar o lugar dela. Eu quero que ela deixe de ter aquilo que ela tem para eu pegar para mim. Neste caso que tu está citando, Mari, né, desse ambiente corporativo, essa pessoa ela busca uma destruição. Além de alcançar como objetivo, né, o cargo da outra pessoa, ela deseja, ela anseia pela destruição desta pessoa, né? Então, imagina só, né, avaliando, né, emocionalmente a cabeça, né, a questão psicológica dessa pessoa que quer o mal da outra, né? Então, assim, não perca o teu trabalho e eu quero o teu lugar, né? Então, é algo muito mais forte, muito diferente de desejar o lugar da pessoa, não desejando que ela saia do trabalho dela, mas sim como daqui a pouco tendo uma outra vaga, né? E tu faz parte ali junto da equipe, né? Mas não que essa pessoa precise perder para tu estar ali. E essa questão da destruição também se aplica muito bem num outro exemplo, que é o de relacionamentos, relacionamentos amorosos, né? Ou até de amizade. Mas vamos pegar o amoroso aqui como exemplo, né? Então, eu vejo um casal que tem uma relação que eu admiro, né? Que eu gostaria de ter, ou de trazer para minha relação atual, ou então de buscar isso em uma relação, né? Se eu ainda não tenho. Então eu observo o que que eles fazem, como eles se tratam, o que que é prioridade para eles, para que eu possa buscar ter isso na minha vida, né? Eu estou admirando algo que eu acho legal e eu quero ter também. Quando eu invejo um casal que eu vejo que tem uma boa relação, eu quero causar a destruição desse casal para que eu possa pegar uma das partes, né? Ou o homem ou a mulher. Então eu quero que eles terminem o relacionamento deles e eu quero entrar nesse relacionamento. Então tem muito essa questão da destruição. Eu desejo um mal para eles para que eu possa me beneficiar com aquilo. Sim, eu acho que o que tu está trazendo, Mari, é muito em relação à competição, porque a inveja, na verdade, é uma competição velada, né? Então, eu quero competir com a outra pessoa, de alguma forma. Exatamente. Eu quero provar que eu sou melhor que essa pessoa. Então eu quero provar que eu sou melhor que essa mulher, nesse exemplo aqui do relacionamento, que esse casal vai se separar e eu vou ocupar o lugar dela. Eu vou ser melhor que ela, tirando ela do jogo e eu tomando o lugar dela. Como se isso fosse uma prova de ser melhor, que na verdade não é. Então, a inveja, ela é um sinalizador daquilo que a gente deseja, mas ainda não tem. E isso já é algo para as pessoas que estão assistindo pensarem,
que é o que eu desejo e que eu ainda não tenho, né? Será que eu estou admirando essas coisas, essas pessoas? Ou será que eu estou invejando? E aí de poder se perguntar, será que eu quero, me instigo a ter o que essa outra pessoa tem por ego ou porque realmente faz sentido para mim e vai agregar para mim essa coisa, situação, né, que essa outra pessoa tem? É aí que tu também vai conseguir fazer a diferenciação da inveja e da admiração, né? Porque se eu admiro, daqui a pouco aquilo me instiga, me pulsa de buscar parecido, porque para mim e para minha vida faz sentido. Mas se é o meu ego, o controle, né, ou a própria inveja, não. Daqui a pouco nem faz sentido para mim, mas eu só quero porque a outra pessoa tem. E eu só quero mais tirar dela do que pegar para mim. Eu nem vou valorizar tanto, eu só quero que ela não tenha. Então, ao invés de reprimir, né, que é o que muitas pessoas fazem, elas reprimem essa inveja, né? Elas têm a necessidade de criticar, de ridicularizar o outro. Vamos olhar para dentro e admitir, não, se eu estou invejando isso, é porque talvez eu queira isso para mim, eu queira ser assim, eu queira ter isso, né? Eu preciso primeiro admitir para mim, para que depois eu possa fazer coisas, né? Agir em busca daquilo. Então, nessa questão de a necessidade de ridicularizar o outro, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. A gente vê uma pessoa na rua, ela tá de fone de ouvido, ouvindo uma música, feliz, dá para ver que ela tá feliz, ela tá cantando, ela tá dançando, e aí as pessoas na volta estão olhando para ela, estão ridicularizando ela, estão dizendo: olha ali, ó, quer se aparecer, olha ali, ó, quer chamar atenção, né? Quando a pessoa, na verdade, nem viu nada disso. Ela tá lá na vibe dela, ouvindo a música dela, ela tá feliz, ela não está preocupada com o que os outros estão pensando dela. Na verdade, não sabe nem que a pessoa que está invejando existe, né? Muitas vezes. A pessoa tá ali invejando com aquela vibe ruim, né? Tentando trazer algum desconforto e a pessoa nem sabe da tua existência, por exemplo. Isso acontece. Acontece muito. E a pessoa invejosa, ela tá acreditando que está prejudicando o outro, né? Quando na verdade ela está prejudicando só a ela mesma, porque os pensamentos negativos que ela tem, é ela que tem, né? Os sentimentos negativos que vêm, esse amargo que é o sentir a inveja, estão dentro dela, né? E a outra pessoa, o alvo, né, da inveja, nem sabe, continua lá vivendo a sua vida normalmente, tendo seus resultados, fazendo as suas coisas. Então, na verdade, é autodestrutivo sentir essa inveja. Então, algo para a gente pensar é por que que eu tenho essa necessidade de ridicularizar o outro? Por que que eu estou tão focada no que o outro está fazendo? Né? O que que eu tenho a ver se ele está cantando, se ele está dançando, se ele está feliz? Por que que eu não foco mais, né, em mim, no que eu posso fazer para ser feliz, da mesma maneira que ele? Porque muitas vezes é isso. As pessoas têm uma falta de coragem, né, de ser autênticas e genuinamente felizes, genuinamente livres, né, não preocupadas com o que os outros estão pensando. Elas vivem muito mais focadas no outro do que em si mesmas. Hoje em dia a gente vê muito, né, muitas críticas na internet, né? Então a gente vai lá nos perfis das pessoas que são muito grandes e vai olhar os comentários e e são assim muitos comentários negativos, né, de crítica. Então os juízes de sofá, né, eles ficam ali no sofá gastando o precioso tempo deles, que é o recurso mais valioso que a gente tem, porque ele é finito, né? Ele vai acabar, não tem como comprar mais tempo. Mas aí ele vai lá e gasta o tempo dele fazendo comentários, né, destrutivos lá no perfil do outro. Ele vai lá no perfil do outro criticar porque ele acha que a opinião dele vai importar alguma coisa para alguém. Em vez de usar esse tempo precioso dele para coisas que vão fazer ele crescer, ele se desenvolver, ele chegar nos objetivos que ele quer.
né? Ele alcançar alguma coisa na sua vida, ter motivos para se orgulhar de si mesmo, né? Mas como ele não faz nada disso, porque ele está lá no sofá, ele vai lá criticar e reclamar como uma forma de, muitas vezes inconsciente, de ele justificar para si mesmo por que que ele não faz, né? Porque quando ele vê alguém fazendo o que ele não está fazendo, isso só é um lembrete para ele de que ele não está fazendo. Então, resta criticar quem está fazendo algo de diferente por si. Então, a gente tem que ter uma conexão com a realidade, né? O que que eu quero dizer com isso? Se eu não desejo ter mais do que eu tenho, se eu não desejo fazer mais por mim, fazer algo de diferente, se eu estou satisfeita com os resultados que eu tenho hoje, se eu estou feliz e realizada com o que eu tenho hoje, não tem problema nenhum eu não querer mais, né? É uma escolha. O que é irreal é eu querer a vida do outro, o que o outro tem, os resultados do outro, o palco do outro, sem querer ter o ônus, né? Eu querer o bônus, mas eu não quero o ônus. Então, eu não quero trabalhar mais, eu não quero me esforçar mais, mas eu quero ter o resultado brilhante que ele tem. Isso é irreal. Isso é eu estar desconectada com a realidade. Então, eu não posso ter um funcionamento medíocre e querer um resultado brilhante. Então, o que não dá é para eu agir que nem uma criança birrenta, né? Ah, ele tem, mas eu não tenho. Ou como um adulto mimado, né? Eu preciso, se eu desejo essas coisas, eu vou ter que fazer por elas, né? Não adianta eu ficar invejando o que os outros têm e continuar agindo da mesma maneira. Eu vou só ficar mais frustrado, mais infeliz, mais insatisfeito e só vai me restar reclamar. Reclamar, criticar, ridicularizar, avacalhar. Sim, quanto mais tempo e energia a pessoa desprende ali para viver a vida do outro, o contexto do outro, menos tempo fica disponível para ela despertar, né? Para essa ideia de que se ela não fizer por ela, se tá ruim, ninguém vai fazer e outros resultados eles não vão também acontecer. Perfeito, Jaque. E é isso que a gente sempre fala aqui da questão da autorresponsabilidade. Se eu sou um adulto funcional e eu desejo algo para minha vida, sou eu quem vai ter que ir buscar essa coisa, né? Eu vou precisar fazer por mim, porque ninguém vai fazer por mim, né? Eu sou o adulto dessa relação comigo mesmo. Então, eu preciso resolver os problemas que eu tenho, eu preciso ir atrás das coisas que eu quero, né? E se tá difícil, eu posso buscar ajuda, né? Não é um sinal de fracasso precisar de ajuda. É um sinal de coragem. Eu assumo que eu estou com dificuldades, tá complexa a situação para mim. Eu vou buscar um recurso que existe disponível, basta eu querer, né? Como, por exemplo, a psicoterapia. Eu faço uso desse recurso e eu resolvo um problema que eu tinha antes e agora eu não tenho mais. Assim eu paro de sofrer pelos mesmos motivos, eu paro de ficar naquela roda de ratos ali, infinita, né? Sofrendo pelos mesmos motivos e não conseguindo resolver as coisas que eu preciso resolver para eu poder deslanchar na minha vida. E a inveja, ela é uma emoção primária muito antiga. Desde os primórdios, né, da existência humana, a inveja ela já é presente. Quando a gente fala na história, né, da humanidade, inclusive, nós temos uma situação muito antiga, que algumas pessoas já devem ter ouvido, que é a história do Caim e Abel, que é uma história bíblica, né, onde o Caim, por inveja, ele acabou matando o Abel, que era seu irmão. Então, por não conseguir ir para esse lado da admiração, né, de talvez se espelhar no irmão que estava sendo mais próspero que ele tirou a vida desse irmão por conta da inveja. Então, o que que a gente pode observar com esse exemplo, né? Que a inveja ela pode ser destrutiva ao ponto de acabar com a vida de outras pessoas.
Então, vai ter aquela inveja mais sutil, aquela pessoa que só lança um olhar feio, né, uma cara torcida, né, ou fica somente na via de pensamentos, né, desejando o mal do outro e não vai para o concreto, não parte para ações para destruir o outro, mas, por outro lado, também vão ter situações que a pessoa vai sim agir de forma a destruir essa outra pessoa. Inclusive, como nessa história milenar, um irmão acaba com a vida do outro por conta dessa inveja. Então, nos dias atuais, nós também observamos diariamente nos noticiários, né, o quanto a inveja ela pode levar a pessoa a um ato destrutivo e até criminoso. Então, nós observamos aí muitas vezes situações, né, de pessoas conhecidas, né, às vezes até familiares que acabam se matando, né? O próprio suicídio também, por outro lado, também pode acontecer por conta destes sentimentos, né, ruins, negativos que a emoção da inveja acaba desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma emoção primária, e que todos os seres humanos eles experienciam em algum momento, nós não precisamos também ter vergonha de sentir inveja. O que acontece é que a gente precisa entender o que a gente faz com essa emoção, como tu trouxe, né, Mari, nos exemplos. Então, de que maneira eu administro essa emoção dentro de mim? Eu me utilizo dela para prejudicar, para destruir, ou eu posso me utilizar dela para crescer, para construir outras coisas, para me tornar uma pessoa melhor, um indivíduo melhor, tanto para mim quanto para a sociedade, para as pessoas ao meu redor. Então, a ideia de que o que eu faço com essa emoção é o que vai ser, na verdade, mais relevante. Perfeito, porque a gente pode também usar essa inveja como um impulsionador, né? Então, se eu tô com inveja daquele corpo ali, eu vou me puxar para fazer a minha parte para alcançar aquele mesmo objetivo. Então, eu vou utilizar essa inveja como um combustível, né? Que nem a gente ouve muitas vezes. Hoje eu vou treinar na força do ódio, né? Então, é um motivador também, se eu utilizar ele de uma forma mais saudável. Então, pode ser um propulsor aí para a gente buscar essas coisas que a gente quer ter na vida. E depois, claro, ir mudando essa perspectiva, né, por um caminho mais saudável. Sim, porque quando a gente não consegue utilizar a inveja, né, como tu trouxe, Mari, de uma forma positiva, né, a gente acaba também sofrendo muito. Então, a pessoa que está experienciando essa emoção, ela tem um sofrimento muito significativo. Então, recentemente, alguns pesquisadores fizeram algumas avaliações, né, com um grupo de pessoas e observaram funções, né, cognitivas ali no cérebro e conseguiram observar que a mesma região do cérebro, quando imagens de situações felizes, né, alegres eram passadas para as pessoas, né, invejosas, foi constatado, é, e quando outras imagens eram apresentadas de pessoas, né, passando por alguma situação ruim, a mesma região do cérebro era ativada, né, de felicidade, despertando felicidade naquele indivíduo que estava ali participando dessa pesquisa. Então, o que isso nos mostra? Que a inveja, ela sim pode ser palpável, né? Ela existe e não só no mundo das ideias, ela é concreta. E essa inveja, quando não canalizada, né, de uma forma assertiva, mais saudável e construtiva, ela vai trazer para o indivíduo uma dor e uma sensação de uma dor psicológica, psíquica, como uma dor física. Então, é como se a pessoa que está experienciando essa emoção, ela sentisse emocionalmente uma dor tão forte quanto quando a gente se machuca. Quando a gente está passando por alguma experiência negativa de bater a perna, bater o braço, sei lá, acontecer alguma coisa, né, de um acidente, de machucar o corpo físico, né? Então, a experiência cognitiva, né, ela também vai ser de uma dor. É uma experiência real de dor. Que essa pessoa que tem essa emoção, né, da inveja ali muito presente, ela vai sentir. Então, o quanto se faz necessário, né, a gente poder avaliar isso, e eu acho que até é uma quebra de paradigma para a própria pessoa, né?
porque já é tão enraizado, é tão natural a gente fazer comparações, né? A própria rede social, todos os canais aí de informação que a gente tem, nos trazem situações, né? Banquetes de informações e situações para que a gente se sinta menor, inferiorizado, diminuído, excluído. E o quanto é importante que a gente possa entender, né, Mari, que não existe isso de comparar-se, né? Eu acho que a maior situação, né, que a inveja traz, né, essa ideia precipitada que as pessoas têm da comparação, porque o sujeito ele nunca vai ser igual ao outro. Eu não sou igual a ti, tu não é igual a mim, só que as minhas potencialidades, as minhas qualidades, né, não vão extinguir as tuas e vice-versa. Então, as pessoas, elas entram nessa situação de sofrimento por conta de uma inveja aí, trazendo essa parte mais patológica da inveja destrutiva, com essa questão da comparação muito forte. Só que assim, gente, a gente não pode se comparar com uma outra pessoa, porque nós somos sujeitos, né, seres humanos individuais, né? Até a nossa própria digital, ela é única, exclusiva, não é por nada, não é a troco de nada. Nós somos únicos. E nós somos, sim, especiais. Só que nós precisamos entender e nós precisamos avaliar e se dar conta do quanto nós somos especiais e importantes dentro da nossa realidade, independente das coisas que possam ter acontecido com a gente. Porque eu acho que bem o que tu tinha trazido antes, Mari, as pessoas às vezes buscam por um lado de vitimização ou de culpabilizar, né, outras situações e pessoas, né, como a questão do sofá ali que tu trouxe, né, da pessoa que fica no celular olhando, né, as outras pessoas fazendo e se realizando e criticando com discursos de ódio, indo para a internet hostilizar, agredir inclusive as famílias das pessoas que estão ali tentando, né, e que têm o direito de tentar fazer alguma coisa por si, pela sua carreira, seja o que for, né, todo mundo tem o direito e outras pessoas com inveja, né, muito forte, com inveja destrutiva, vai lá e tenta desmoronar com aquilo que o outro está construindo. E não, gente, é como tu trouxe também, né, Mari? A gente vai pregar muito aqui autorresponsabilidade, autoconhecimento, né? A inveja ela vai passar por uma questão de uma autoestima muito fragilizada, né? Muito destruída, desconectada do sujeito, né? Da pessoa. Então, a pessoa que está tendo essa experiência da inveja negativa, ela precisa muito de um recurso psicológico, né? Seja de uma terapia ou de uma autoanálise, como até tu citou em outro episódio, né, Mari? Como todos nós podemos fazer uma autoanálise daquilo que a gente está vivendo. Se não me agrada, eu mudo, né? Não somos árvores, não nascemos árvores, podemos mudar. Então, é a importância da autorresponsabilidade que vai fazer com que o contexto que eu estou vivendo, ele se modifique, ele se altere e realmente seja aquilo que eu espero, o que eu busco. E eu não preciso querer ser a outra pessoa, até porque nunca serei, mas eu posso aprender com essa outra pessoa. Eu posso aprender contigo das qualidades que tu mais tem e que eu não tenho. E eu não preciso querer ser tu, a tua pessoa, porque nunca serei. Mas eu posso crescer e evoluir, né? Aprendendo as coisas boas que tu tem para me passar, por exemplo, e compartilhando aquelas que eu tenho de melhor para que tu também possa evoluir. Então, as duas pessoas nessa relação podem evoluir ou crescer. Sendo que se eu tento tirar de ti, primeiro que é impossível, não tem como eu tirar de ti uma coisa que é tua, né? É prejudicial. O sentimento que eu vou ter, como tu disse, né? Quando eu desejo a destruição do outro, o sentimento ruim, quem vai ter sou eu. Então não faz sentido, né? Não é saudável para mim. Então, quando a gente fala em comparação, não adianta eu querer me comparar com o outro, porque o outro teve uma trajetória totalmente diferente da minha, ele fez coisas diferentes, ele teve experiências diferentes, mas eu posso me comparar com a minha versão anterior, né? E buscar evoluir a partir dela. Então, se antes eu levava uma vida sedentária, por exemplo, e hoje eu consigo ter uma vida ativa, eu consigo me exercitar, eu consigo me alimentar melhor, isso foi um progresso meu, né?
Não faz sentido eu comparar com o que os outros estão fazendo, porque os resultados serão só meus. O resultado dos outros vai ser dos outros, mas os meus vão ser meus. Então, focar em si, nas suas próprias ações, no seu próprio comportamento e nos seus próprios pensamentos, inclusive quando vem, né, essas ideias que a gente tem, quando a gente tem esse sentimento de inveja pelos outros, como que a gente consegue canalizar isso de uma forma mais saudável para não nos prejudicarmos e, inclusive, crescermos, evoluirmos e aprendermos. Então, a inveja, né, ela parte do princípio de uma negação, né, de si, né, com essa comparação, né? Então, é uma desapropriação do próprio ser, né? Então, quem eu sou quando eu invejo os outros? Seja uma roupa, um comportamento, uma situação, um relacionamento do outro. Quem eu sou nisso tudo? Na verdade, existe um vazio, um buraco existencial, né, nessa emoção da inveja, quando ela é destrutiva, quando ela é negativa, quando ela me gera sentimentos ruins. Porque essa comparação, ela jamais vai ser alcançada, né? Eu nunca vou conseguir ter uma vida parecida, igual à tua, né? Mas que eu posso ter uma vida daqui a pouco que vai ser significativa para mim, com os recursos que eu tenho, e como tu trouxe, Mari, cada um tem a sua história, né? A minha história é diferente da tua, assim como das outras pessoas também a história vai ser diferente, mas nenhuma é tão importante ou mais importante que a outra. Na verdade, é única. E eu penso, sinceramente, né, que se as pessoas elas começarem a olhar para a sua realidade, para aquilo que elas sentem, né? Principalmente nessas emoções ruins, assim, como a inveja negativa, e realmente não forem mentirosas consigo, né? ah, Pode ser que tenha uma tendência a pessoa viver de uma forma mais saudável, construtiva, como tu trouxe, né, Mari? Significativa, com uma vida de mais valor, agregando no mundo, né, gente? Porque assim, a gente não tá aqui para fazer evento, tá? Nós não estamos aqui por nada, nós não estamos aqui simplesmente por estar. Cada dia que nos é concebido tem um porquê. Só que, ao mesmo tempo, nós temos o nosso livre-arbítrio que nos foi dado e que a gente tem que aprender a usar ele com muita sabedoria. Então, eu penso que às vezes o problema é que a gente nunca pensa, né, Mari, como tu falou antes, né, desse tempo que ele é finito e ele não volta e ele é intransferível, né? Então, assim, acho que se as pessoas elas pensassem mais no quanto esse tempo ele acaba e um dia ele vai acabar para todo mundo, poderiam talvez avaliar suas vidas o seu funcionamento, as suas escolhas e o que sente, né, a forma que conduz a sua vida de uma maneira diferente. Se todo mundo pensasse, será que fosse uns minutinhos por dia de que isso aqui um dia vai acabar? Será que eu realmente ia desprender tanto tempo e energia para pensar em invejar a vida do outro e querer ter a vida do outro, em destruir o outro? Será mesmo? Exatamente, isso é a gente viver a vida com propósito, né? Viver uma vida com sentido. E o sentido tem que. A vida tem que fazer sentido para mim, assim como a tua vida tem que fazer sentido para ti, né? Então, não adianta querer copiar o coleguinha. O coleguinha tem a jornada dele, você tem a sua. Cada um tem a sua jornada, né? Então, às vezes, é o que a gente falou antes de admiração, né? Eu posso e devo me inspirar, né, nos outros, mas o meu caminho é só meu. Então, como tu falou, livre arbítrio que a gente tem para agir de acordo com aquilo que são os nossos valores, né? E agregar valor ao mundo, fazer aquilo que a gente veio aqui para fazer, né? Contribuindo de forma positiva, servindo, né? Com as nossas melhores qualidades, os nossos melhores talentos, para a gente realmente sentir que a nossa vida valeu a pena ser vivida. Claro que a gente sabe que existem várias coisas que podem ser reforçadoras de comportamentos, né, destrutivos ou de alimentar, instigar emoções negativas, como a inveja patológica numa pessoa ou até numa própria família, né? Existe uma questão, às vezes, transgeracional, de um perfil que a família tem
né, o hábito ou de falar mal dos outros, ou de criticar os outros, ou querer julgar, ou querer até prejudicar, vendo de um âmbito familiar, né? Às vezes, sim, acontece isso. E aí volta a questão. Independente de onde eu vim, independente de quem são as pessoas ao meu redor, eu tenho a minha livre escolha. Aí tu trouxe, Mari, sobre a questão dos valores. A nossa primeira rede, né, nosso primeiro porto seguro ali, referência, é a nossa família nuclear, né? Os nossos pais, né, irmãos, enfim. Mas quando nós somos adultos, né, nós temos aí uma caminhada, né, de construir a nossa própria família, seja sozinho ou não, enfim, né, no modelo que se achar, né, melhor. Mas, por exemplo, os valores da minha família nuclear, né, que é a minha primeira família, talvez eles podem não ter sido valores muito admiráveis, adaptativos, construtivos, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenha que repetir esse padrão até o fim da minha vida. Eu posso escolher não seguir aqueles valores, aqueles princípios que a minha família nuclear ela me colocou, né? Que ela inseriu em mim. Eu não preciso deixar, eu não preciso manter. Eu posso quebrar essa corrente, né? Abrir essa cadeia do meu passado, daquilo que não foi bom para mim, é literalmente abrir uma lixeira da nossa vida e pensar: isso aqui não me presta mais, não me serve, tá no lixo. Isso aqui serve, beleza, vou levar para minha vida. Vai fazer parte dessa nova etapa da minha vida adulta, que eu sou dono de mim, eu sou bem vacinado, né? Eu tenho que responder por mim agora. Então, eu opto. Então, essa ideia, às vezes, de se vitimizar ou se dizer, ah, mas sempre foi assim. À minha volta, todo mundo é assim. Porque foi isso que eu aprendi. Não importa o que tu aprendeu. Importa o que tu faz com o que te ensinaram, né? Porque essa escolha, ela é tua e tu não vai ter como transferir, né, para ninguém. Não tem como. Perfeito. E por isso que é um processo de autodescoberta quando aquele jovem adulto, né, sai da casa de onde ele veio e vai seguir a vida dele, vai morar sozinho, vai ter um relacionamento, porque daí ele vai descobrir aquilo que é importante para ele, né? Os valores daquela família não necessariamente serão os valores dele. Talvez alguns vão ser, mas outros não, né? E essa autodescoberta, ela é incrível, ela é transformadora, porque a partir daí a pessoa vai saber quem ela vai ser. E cada vez mais, quanto mais ela vai descobrindo quais são esses valores, o que que faz sentido para ela, o que que não, mais ela vai se tornando a pessoa que ela vai ser, né? A gente nunca está pronto, nós estamos sempre evoluindo, nos tornando a pessoa que queremos ser. Então aqui já fica o convite, né, para as pessoas que estão em casa assistindo refletirem sobre os seus valores, né, sobre a sua postura, sobre os sentimentos que elas estão tendo em relação às outras pessoas, os comentários que elas fazem, né, o quanto que isso é um comportamento aprendido, que pode ter vindo lá de muito tempo atrás, mas o quanto que também agora pode ser um momento de ela parar e pensar, não, isso aqui realmente não está legal, não estou gostando dessa forma que eu estou agindo, né? Porque é normal, tá? Somos todos humanos. A gente pode dizer, admitir para nós mesmos que comportamentos que a gente teve não são legais, não são da pessoa que eu quero ser, são da pessoa que eu sou hoje. Mas eu tenho total liberdade de deixar isso para trás e dizer, não, a partir de agora, eu quero fazer um pouco diferente, eu quero melhorar algumas coisas, eu quero tratar as pessoas de uma maneira melhor, eu quero buscar encontrar as qualidades nos outros e trazer isso para minha vida, né? Eu quero parar de fazer comentários maliciosos, porque isso faz mal para mim e não me agrega em nada. Então, o que que eu posso fazer para melhorar, para eu me melhorar como pessoa e ter uma vida mais saudável? E justamente a responsabilidade de entender que esses fatores mantenedores de um comportamento destrutivo, nocivo, né, negativo para outras pessoas, para nossa própria sociedade, a nossa rede, a nossa volta, é nossa escolha, é nossa decisão. Eu não posso manter um comportamento destrutivo
Eu não posso manter, né, um funcionamento que prejudica as outras pessoas e culpar alguém por isso. Porque a minha família foi ruim, ou porque alguém cometeu alguma situação ruim comigo. Não, isso não se faz. Né? Então, nós somos pessoas autônomas, responsáveis pelas nossas vidas, né? E nós precisamos fazer algo a respeito. Então, por isso, Mari, eu acho que complementando o que tu tinha trazido anteriormente sobre buscar terapia, né, ter um espaço seu, entendendo que daqui a pouco eu não tenho a obrigação de dar conta de tudo, não tenho, e talvez eu não vou dar, talvez emocionalmente para mim, praticar, né, essa emoção da inveja negativa aí, né, destrutiva, tá segurando alguma outra coisa né? Esse buraco está sendo tapado. É um buraco existencial que a pessoa tem, mas que precisa ser preenchido por outra coisa. E só que daqui a pouco essa pessoa não está conseguindo fazer isso. Então ela segue naquele padrão de funcionamento que ela só se destrói sendo invejosa dessa forma, ruim. Então buscar ajuda, né? Como tu trouxe anteriormente, psicológica, entendendo que a vulnerabilidade faz parte da condição humana, que não há problema nenhum, que não há vergonha nenhuma nisso, é o que também vai ajudar essa pessoa a construir aí, construir-se de uma maneira mais, de uma maneira que vai fazer com que ela evolua de fato, que ela não esteja aqui só por estar, que vai trazer hombridade para essa pessoa, nos feitos dela e no ser dela. Bom, tivemos um episódio muito reflexivo hoje, né, Jaque? E vamos já perguntar aqui para o pessoal que está assistindo, nos contem aqui nos comentários alguma situação que aconteceu na vida de vocês, na qual vocês se sentiram prejudicados, né, por alguma questão relacionada à inveja. A gente sabe que isso acontece muito, mas a gente quer saber especificamente o que aconteceu na vida de vocês. Nos vemos então no próximo episódio dos 7 Pecados Capitais, que vai ser sobre... Até lá!